Meus caríssimos amigos, muito boa noite. Cumprindo aquele pacto que nós fizemos na semana passada, devido às falhas que houveram no acesso ao Instagram, nós acabamos achando uma solução interessante, que foi dividir o tema que nós deveríamos ter compartilhado com vocês na semana passada, que seria menopausa e andropausa, e acabamos segmentando esse tema em 2 subtemas. E, conforme combinado, iremos, na noite de hoje, discutir as bases de um tema extremamente relevante para a saúde feminina: o declínio hormonal ovariano que leva essas mulheres a entrar em menopausa. E na próxima quarta-feira, nós estaremos discutindo um aspecto semelhante que acomete a saúde masculina, que é o declínio gonadal androgênico masculino. Muitas pessoas conhecem isso aí como andropausa. E hoje nós estamos dedicando essa live à saúde feminina. Portanto, você que já está nesse processo de declínio hormonal, que já parou de menstruar, ou você que ainda possui ciclos regulares ou irregulares, você que é uma mulher em plena idade reprodutiva, ou uma mulher jovem que acabou de ter a sua primeira menstruação recentemente, nos últimos anos, eu acho esse assunto de tão elevada importância e de um impacto tão universal na saúde feminina, que qualquer mulher, em qualquer idade, vai ter benefícios em conhecer um pouco das nuances que cercam o declínio gonadal feminino. Porque vai ser um fenômeno praticamente inevitável, né? Se nós remetermos ali ao século XX, foi apenas na terceira década do século XX que uma mulher atingiu a idade com que ela entra em menopausa em termos de expectativa de vida. Até o século XIX, a expectativa de vida girava em torno de 33 anos. Ali por volta dos anos 30, anos 40, as mulheres tinham uma expectativa média em torno de 45 anos, e foi apenas por volta da década de 50 que as mulheres atingiram idade média de vida, expectativa próxima da idade em que entra em menopausa. Então, o que significa? A vida, depois que as mulheres param de menstruar, e as suas repercussões, as alterações catabólico-degenerativas, são fenômenos muito recentes, porque a maioria das mulheres não ultrapassava essa idade da menopausa. E, considerando a população feminina, nós temos hoje uma expectativa de vida em torno de 74 anos, o que significa, se a mulher para de menstruar por volta dos 48 a 50 anos, hoje nós temos aí, no mínimo, a mulher expectando em viver mais de 1/3 da sua vida no estado pós-menopausal. E o que acontece no processo menopausal? A partir do momento em que as mulheres perdem a função dos ovários em produzir hormônios, elas vão passar por um processo penoso, extremamente sofrido, crônico, degenerativo, e nós podemos considerar o estado de deficiência hormonal da menopausa como uma verdadeira hormonopatia de enormes repercussões biopsicossociais, e compromete sobremaneira a qualidade de vida dessas mulheres, tornando a vida mais pobre, com maiores riscos de desenvolver doenças, desenvolver patologias, desenvolver comorbidades. E o mais crítico de todo esse processo é que a vasta maioria desses fenômenos degenerativos poderia ser dramaticamente minimizado, ou até, quem sabe, evitado, se nós conhecêssemos um pouco dos princípios hormonais que regem essa fase tão crítica da vida das mulheres. Então, sem pretender esgotar o assunto, é um assunto de enorme complexidade, mas eu vou trazer para vocês aqui pelo menos as ideias básicas que dão sustentação à defesa veemente do processo de recomposição desses níveis hormonais perdidos através de uma reposição, através de supervisão médica, através de um acompanhamento periódico e recorrente, aonde nós possamos ter controle dessas quantidades de hormônio a repor, individualizando cada situação, individualizando cada caso,
tentando trazer para cada uma dessas mulheres um perfil de estratégias terapêuticas individualizado, e a ideia geral, promover qualidade de vida, evitar essa solução de continuidade que acontece a partir do momento em que essas mulheres deixam de menstruar, e agregar qualidade à quantidade e quantidade à qualidade de vida. Então, vamos começar a nossa live e nós vamos tentar entender, basicamente, o que é de fato esse declínio hormonal da menopausa. Pois bem, primeira coisa, a mulher passa por várias fases na sua vida, a infância, a adolescência, o início da produção dos hormônios começa a definir os caracteres sexuais secundários, e aí, lá na frente, a partir dos 35 anos de idade cronológica, as mulheres entram em uma longa fase que é chamada de climatério. O climatério é a passagem gradual da vida reprodutiva para a vida pós-reprodutiva. Essa fase é longa, ela dura em torno de 3 décadas, começa mais ou menos a partir dos 35 anos de idade cronológica e chega ao seu fim aproximadamente aos 65 anos de idade cronológica, quando as mulheres adentram numa fase chamada terceira idade, ou também hoje procura-se eufemizar isso aí chamando de melhor idade. Então, entre 35 e 65 anos, que é a fase chamada climatério, existe um fenômeno. Esse fenômeno ocorre na maioria das mulheres brasileiras por volta dos 48 aos 52 anos de idade. É onde a maioria das mulheres para de menstruar. Então, a partir do momento em que as mulheres param de menstruar, nessa faixa de 48 a 52 anos, elas entram numa fase que nós chamamos de menopausa. Quando essa parada das menstruações ocorre antes dos 48 anos, nós chamamos isso de menopausa precoce, e quando ocorre após os 52 anos, nós chamamos de menopausa tardia. Enfim, é inevitável. Todas as mulheres que chegarem nessa fase da vida irão parar de menstruar. E aí nós adentramos num outro universo. O que é realmente a parada dessas menstruações? A parada dessas menstruações é um marcador clínico que indica que a partir daquele momento essas mulheres não produzem mais hormônios pelos seus ovários. Principalmente um grande regente da orquestra hormonal feminina chamado de estradiol. O estradiol é o mais importante hormônio anabólico natural, o mais poderoso hormônio anabólico natural que a natureza dotou à mulher. Esse hormônio, na prática do dia a dia, se assume que ele tem funções de controle da reprodução, os fenômenos da menstruação, da fertilidade, preparação das mulheres para receber um ovo fecundado, o espessamento do endométrio. Então, no dia a dia se conhece o estradiol como um hormônio sexual feminino. A coisa não é bem assim. O hormônio chamado estradiol, produzido nos ovários, é um regulador metabólico sistêmico das funções fisiológicas femininas. Para que vocês tenham uma ideia da importância do estradiol no organismo feminino, esse hormônio controla mais de 400 funções no organismo da mulher. E um desses grupos de funções é exatamente controlar os aspectos da reprodução e menstruação femininos. Por isso que ele é equivocadamente conhecido como um hormônio sexual, dando a entender a impressão equivocada de que a única importância do estradiol está relacionada aos fenômenos reprodutivos. E óbvio, se essa mulher parou de menstruar, parou de produzir estradiol e ela não quer mais reproduzir e nem mais menstruar, esse fenômeno é, digamos assim, subestimado, muitas vezes negligenciado, e por falta de uma intervenção temporânea, muitas mulheres irão sofrer distúrbios, alterações, desequilíbrios que irão redundar numa potencial incidência de doenças chamadas próprias e inevitáveis da velhice e que poderiam, como já falei no início, ser amplamente evitadas ou, no mínimo, ter os seus riscos e incidências drasticamente reduzidos. Então, parou de menstruar. A partir desse momento, a mulher entra num processo de aceleração dos processos catabólicos
ela passa a acelerar todos os processos biofísicos do envelhecimento, e isso é perceptível. Se você perguntar a qualquer mulher que está nessa fase da menopausa, ela parou de menstruar, você pode fazer essa pergunta e escutar o que é que ela vai lhe responder. A sua vida, depois que você parou de menstruar, melhorou ou piorou? A sua qualidade de vida tem melhorado ou piorado? Os problemas de saúde que você tem apresentado diminuíram ou aumentaram? A quantidade de medicamentos que você tem usado depois que parou de menstruar aumentou ou diminuiu? E você vai ver que provavelmente as respostas vão ser uníssonas e recorrentes. As mulheres que entram em menopausa pioram substancialmente sua qualidade de vida, se expõem a uma quantidade desnecessária e absurdamente elevada de doenças e alterações que poderiam, como já disse, com intervenções eficazes e temporâneas, intervir na redução, contribuir para uma dramática redução desses processos, e nós poderíamos hoje estar promovendo uma qualidade de vida muito melhor. E a realidade do Brasil é algo extremamente preocupante. Nós temos no Brasil uma população aproximada de 45 milhões de mulheres nessa idade do climatério, mulheres cuja faixa etária varia ali entre 35 e 65 anos de idade, e dentro desse grupo de mulheres, as que já pararam efetivamente de menstruar, nós chegamos a um contingente de aproximadamente 35 milhões de mulheres que estão hoje nesse processo menopausal, que já pararam de menstruar. A soma de mulheres em menopausa no Brasil representa um número maior do que a população total de muitos países que existem aí pelo mundo. Então, é um problema gravíssimo que está trazendo uma pressão cada vez maior sobre os sistemas de saúde, exigindo gastos com intervenções e com tratamentos de doenças que poderiam ser completamente evitados, e mais, esses gastos não estão sendo transportados para uma percepção de melhor qualidade de saúde. Então, as mulheres entram nesse processo de parada das menstruações e, ao serem atingidas por esse processo menopausal, nós temos um contingente desses 35 milhões de mulheres que estão hoje em menopausa, apenas 10% desse grupo de mulheres, em algum momento da vida, é submetido a algum processo de reposição de hormônios na menopausa. E desse grupo que inicia a reposição da menopausa, que não chega a 10% do total de 35 milhões de mulheres que estão em menopausa, 80% dessas mulheres abandonam o tratamento hormonal em um intervalo inferior a 6 meses. Então, na prática, se nós formos analisar quem realmente está se beneficiando da reposição hormonal na menopausa, um contingente de mulheres praticamente inexpressivo, completamente desprezível, é o grupo de mulheres que obtém algum benefício ou permanece por algum tempo fazendo a reposição na menopausa. Então, a partir do momento em que as mulheres param de menstruar, esse momento indica os ovários, as duas gônadas femininas que são situadas lá na pelve, pararam de menstruar, pararam de produzir, pararam de funcionar. Ocorre que, quando as mulheres entram nesse processo, um pequeno grupo delas passa a ter alguma sintomatologia. Um grupo de aproximadamente 50% vai ter um fenômeno muito característico da menopausa, que são os fogachos, as ondas de calor, aquela sensação de instabilidade térmica. Elas têm crises ou episódios de suor, seguidos de uma percepção de elevação da temperatura, instabilidade do humor, e isso aí acabou virando, de certa maneira, sinônimo da menopausa. Se você chegar para uma mulher leiga e perguntar para ela, a menopausa lhe incomoda, você tem problemas, você tem sintomas, a maioria delas vai atrelar a percepção desses problemas a esse fenômeno dos fogachos ou das ondas de calor. Ocorre que esse fenômeno representa uma instabilidade do centro regulador hipotalâmico, termorregulador, não vai acontecer com todas as mulheres. Muito pelo contrário, esse fenômeno de instabilidade do sistema termorregulador vai acometer uma percentagem de aproximadamente 40% a 45% das mulheres. O que significa? A maioria das mulheres, 60% das mulheres, 55% das mulheres, vai passar para esse processo pós-menopausal
parar de menstruar e não vai apresentar fenômeno vasomotor nenhum. Não apresentam fogachos, não apresentam ondas de calor. Significa essas mulheres se autorrotulam como normais. Ela vai chegar para você e vai dizer, olha, a minha menopausa foi muito tranquila. Eu entrei nesse processo e não tive fogachos, não tive ondas de calor. Esse é um equívoco muito importante. A menopausa não é simplesmente sinônimo de presença ou ausência de ondas de calor. Como já falei no início, nós temos a perda de um hormônio que controla aproximadamente 400 funções metabólicas de reparo e de restauro no organismo das mulheres. Nós poderíamos dizer que a perda do estradiol é uma situação que pode levar a um caos metabólico, a um caos hormonal. E essas situações que podem ser originadas pela deficiência, pela ausência de estradiol no organismo da mulher, podem repercutir e podem acometer literalmente do cabelo ao dedão do pé. Nós podemos ter comprometimento da produção da fibra do cabelo, perda da qualidade e ressecamento do cabelo, diminuição da produção de colágeno, levando essas mulheres a ter a percepção de aceleração dos fenômenos de envelhecimento facial, intensificação dos processos de rugas e envelhecimento facial, diminuição da síntese de colágeno, diminuição da síntese de elastina, diminuição da atividade do sistema imunológico, diminuição da proteção cardiovascular, aumento da propensão à instalação de processos de deposição aterosclerótica nas artérias coronarianas e nas artérias cerebrais, diminuição do desempenho sexual, perda da libido, diminuição da lubrificação vaginal, diminuição da cognição, diminuição da capacidade de processamento de memória, diminuição da velocidade do raciocínio, piora da qualidade do sono, aumento da vulnerabilidade a doenças osteoarticulares, diminuição da massa óssea, aumentando as chances de osteopenia e, depois, um pouco mais velha, osteoporose, aumento da incidência de infarto, aumento da incidência de AVC, aumento de doenças do aparelho genital, aumento da propensão ao ressecamento vaginal, perda da libido, diminuição do interesse sexual, ressecamento vaginal crônico, diminuição da lubrificação genital, alterações do epitélio uretral que vão promover em algumas mulheres uma famigerada infecção urinária de repetição, ou seja, me desculpem a grosseria desse termo que eu vou usar aqui. A deficiência hormonal da menopausa é uma polisculambose generalizada. E é inacreditável que um profissional da saúde, e mais inacreditável ainda, que um médico tenha a coragem de olhar para uma mulher e dizer na cara dela que a deficiência hormonal da menopausa é um fenômeno natural, não há nada o que fazer, e que essa mulher vá para casa, cuidar da vida, fazer crochê, ou tomar os seus medicamentos para controlar sinais ou sintomas que não deveriam sequer existir. É hediondo nós virarmos as costas para essas mulheres que estão sofrendo, não assumirmos para nós a responsabilidade das intervenções hormonais que podem promover melhor qualidade de saúde, e é exatamente essa conscientização que nós queremos levar para essas mulheres, queremos levar também para os homens, para que eles possam ajudar as suas mulheres, queremos levar para a sociedade brasileira. Bater nessa porta que está fechada aí, chamada modelos mentais, e abrir essas mentes para entendermos que a vida depende de hormônios. A vida em equilíbrio depende de hormônios. A qualidade de vida depende de hormônios. A quantidade de vida depende de hormônios. Hormônios são mensageiros químicos que governam todo o processo de comunicação intercelular e são responsáveis pelo equilíbrio fisiológico do meio interno. Sem esses hormônios, nós vamos ter um processo cumulativo de deficiência de comunicação celular que vai acabar levando a orquestra entrar em desequilíbrio, o que vai acabar levando à vulnerabilidade desnecessária a doenças e problemas que poderiam ser evitados e que são equivocadamente chamados de problemas do envelhecimento. Então, aonde que começa o declínio ovariano feminino? O declínio ovariano feminino começa lá no sistema
hipotalâmico hipofisário, que recebe e que é responsável pelo controle de todo o processo de produção ou supressão dos hormônios ovarianos. Então, vamos entender os ovários como duas glândulas posicionadas na pelve feminina, mas que trabalham sob supervisão e controle direto de dois hormônios. Um deles produzido lá na glândula pineal, chamado melatonina, e um outro produzido na tireoide e nos órgãos do corpo humano que concentram uma enzima chamada seleniodinase, chamado triodotireonina ou T3. Então, os ovários funcionam a partir do comando da melatonina e do T3. Esses hormônios atuam de maneira cíclica e recorrente em duas células específicas dos ovários. Uma célula chamada célula da granulosa ovariana. Essa célula responde a um estímulo de um hormônio produzido lá na hipófise chamado FSH, ou hormônio folículo estimulante, e, em resposta ao FSH, produz esse grande maestro regente da orquestra hormonal feminina chamado estradiol. Por outro lado, uma outra área ovariana, onde contém as células chamadas células da teca ovariana, responde ao estímulo de um outro hormônio produzido lá na hipófise, chamado de LH, ou hormônio luteinizante. Pois bem, essa dupla de hormônios, FSH e LH, controlam a produção ovariana dos dois hormônios importantíssimos, chamado estradiol e progesterona. Durante esse período de produção, existem oscilações na produção desses dois hormônios, e é exatamente as oscilações periódicas e cíclicas que existem na produção de estradiol e progesterona que provocam nas mulheres em idade reprodutiva um fenômeno chamado ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual, regularmente, começa aproximadamente entre os 11 e 14 anos de idade, e esse sangramento que ocorre periodicamente nada mais é do que a cavidade uterina que atingiu o seu espessamento máximo, chamado endométrio, e a partir do momento em que o endométrio atinge a espessura máxima e ali não há uma anidação de um ovo fecundado, há um fenômeno de renovação e retirada desse endométrio, e a ruptura das arteríolas espiraladas que existem lá dentro do útero provoca a renovação de todo esse tecido, a descamação e a expulsão desse tecido, e é exatamente esse momento em que as mulheres sangram ali todos os meses durante 2, 3, 4, 5, 6 dias. Aquele sangramento representa a expulsão desse endométrio que foi deslocado e descolado da cavidade uterina, preparando assim a mulher todos os meses para uma gestação. Então, a menstruação poderíamos dizer que é a frustração de uma gravidez que não ocorreu naquele mês. Então, para que esse endométrio fique espessado, preparando a mulher para essa suposta nidação ou implantação de um ovo fecundado, eu vou ter, na primeira fase do ciclo menstrual, um período chamado de fase proliferativa. É o período em que vai atuar predominantemente o estradiol, e o estradiol atuando no útero vai fazer com que esse útero espesse. Quando chega aproximadamente na metade do ciclo menstrual, ali por volta do 13º, 14º dia da menstruação, a partir do momento em que a mulher sangrou no primeiro dia, 13, 14, 15 dias depois, vai haver o pico agudo de um hormônio chamado LH, produzido, como já falei lá, na hipófise, e o LH vai provocar o fenômeno chamado ovulação, vai provocar a ruptura do folículo ovariano, e a partir do momento em que ocorre a ovulação, nós vamos ter a segunda fase do ciclo menstrual, chamada de fase secretória, aonde vai predominar a produção de progesterona. Então, resumindo, na fase proliferativa, que ocorre do final do sangramento menstrual até a ovulação, mais ou menos do 5º ao 14º dia do ciclo menstrual, vai predominar o estradiol. Do momento em que essa mulher ovula até ela menstruar no mês seguinte, vai predominar a progesterona. Então, estradiol e progesterona são os dois hormônios principais que controlam esses fenômenos. E aí, eu já quero chamar a atenção de vocês para algo que está sendo cada vez mais institucionalizado e que pode trazer consequências gravíssimas para a saúde hormonal das mulheres,
eu estou me referindo ao uso regular de contraceptivos hormonais, as chamadas pílulas anticoncepcionais. Elas atuam impedindo que o organismo produza o pico do hormônio luteinizante lá no hipotálamo, na hipófise. Quando esse pico do LH é inibido, o que é que vai acontecer? As mulheres não conseguem romper os seus folículos, portanto não ovulam. E por isso é um método anticoncepcional extremamente disseminado, usado por milhões de mulheres em todo o mundo. O que nós precisamos entender é o preço hormonal que as mulheres pagam por esse fenômeno de impedir a sua ovulação para que ela não engravide. O que é que acontece com a mulher sob a ação de um anticoncepcional? Não é ela só não ovular. As mulheres que tomam anticoncepcional não vão conseguir também produzir progesterona. E a partir do momento em que essas mulheres entram em deficiência de progesterona, eu acabo alterando os picos oscilatórios dos hormônios hipofisários e vou provocar uma supressão gradual na produção hormonal. Então nós podemos dizer que a mulher que toma anticoncepcional, sob o ponto de vista dos seus hormônios endógenos, dos seus hormônios próprios, ela é uma mulher menopausada quimicamente, farmacologicamente. Então, é preciso que todos estejam atentos à gravidade desse fenômeno. Tomar anticoncepcional, senhoras, moças, mulheres, não é só uma questão de não ovular para não engravidar. O preço que a mulher paga por tomar anticoncepcional é elevadíssimo. Essas mulheres entram em supressão gradual e elas entram em um processo de menopausa química, concorrendo para impedir ou danificar seriamente os processos naturais e fisiológicos de produção hormonal. Então, a partir desse momento, as mulheres vão ter problemas importantes com a sua produção hormonal endógena e é necessário nós ficarmos muito atentos aos fenômenos e efeitos colaterais que essas classes de medicamentos chamadas contraceptivos hormonais orais pode trazer para a vida da mulher. Eu vou prometer a vocês que em um outro momento nós vamos fazer uma live só sobre o uso de anticoncepcionais para que vocês tenham a consciência de como essas medicações podem atrapalhar e trazer danos importantes à saúde feminina. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Bom, vamos voltar aqui para o foco da menopausa. Então, para que as mulheres possam produzir a regularidade desse ciclo, traduzindo a regularidade na produção dos hormônios ovarianos, é imperativo que essas mulheres tenham uma produção fisiológica de melatonina e tenham um aporte regular desse hormônio chamado T3 ou triiodotireonina. Então, muitas mulheres podem começar com distúrbios de produção de hormônios ovarianos anos, poderia até dizer décadas antes de pararem de menstruar, devido à insuficiência de T3, que é um hormônio fundamental para regular a sensibilidade dos ovários ao complexo FSH, LH, que são os hormônios produzidos lá na hipófise. Então, uma deficiência ovariana pode começar muitas décadas antes com a deficiência clínica de T3. E pouquíssimos profissionais da saúde são treinados para reconhecer uma deficiência clínica de T3. A maior parte das vezes em que vai haver uma intervenção na reposição de hormônios tireoidianos, isso aí só vai ocorrer depois que o laboratório atinge um nível crítico de TSH, trazendo muitas vezes uma intervenção tardia. As mulheres podem levar anos e anos e anos e anos a fio para elevar os níveis laboratoriais de TSH, mas elas já podem ter sinais ou sintomas clínicos muito tempo antes do laboratório apontar alguma falha que podem induzir ao médico mais perspicaz a possibilidade de ele já estar diante de uma mulher deficiente ou insuficiente de T3. Então, outra vez, eu estou falando isso pela terceira vez para vocês entenderem a importância dessas correlações. Os ovários funcionam sob o comando da melatonina e da triiodotireonina. E pessoas que entram em declínio desses hormônios, por exemplo, uma pessoa que dorme mal, que dorme tarde, que troca o dia pela noite, que exibe um sono antifisiológico, essa pessoa certamente vai desenvolver ou já está desenvolvendo uma deficiência endógena de melatonina. Essa deficiência de melatonina vai contribuir diretamente para a redução da resposta dos ovários ao FSH e ao LH e vai contribuir indiretamente
para que essa mulher possa reduzir sua produção de estradiol e progesterona muitos anos antes de entrar em menopausa. Próximo passo, deficiência de T3 vai interferir na sensibilidade dos feedbacks e da pulsatilidade secretória do FSH e do LH, produzindo uma baixa resposta ovariana ao FSH e ao LH, produzindo o quê? Em última análise, outra vez, o mesmo fenômeno, uma redução dos níveis biodisponíveis de estradiol e de progesterona. Então, como vocês podem observar, a deficiência de estradiol e de progesterona pode começar muitos anos antes que as mulheres comecem a ter falhas das menstruações ou terem a parada completa das menstruações. Entrando nesse processo gradual de redução da produção, o primeiro dos hormônios que vai ser afetado por esses fenômenos é a progesterona. As mulheres costumam começar o declínio ovariano pelo declínio na produção de progesterona. E mulheres com deficiência na produção de progesterona podem apresentar uma quantidade enorme de problemas que no dia a dia ou não são tratados, ou não são diagnosticados na sua origem, ou são controlados através dos anticoncepcionais. Vocês querem ver? Alguns problemas que podem ser originados pela deficiência de progesterona. Primeiro, irregularidade menstrual. Tanto pode tornar irregular a recorrência do ciclo, as mulheres passam a menstruar mais cedo, mais tarde, as datas não coincidem, todos os meses vêm em dias diferentes, o volume desse sangramento pode aumentar, pode diminuir de um mês para o outro, pode vir com cólicas, pode vir com coágulos, o número de dias que passa sangrando pode ser maior, pode ser menor. Durante esses períodos, as mulheres alteram o humor, tornam-se mais lábeis emocionalmente, tornam-se mais irritadiças, mais violentas, com menor estabilidade humoral, aumenta a sensibilidade das mamas, as mamas tornam-se dolorosas, sensíveis, elas podem ter cólicas, podem ter edema, podem ter inchaço, podem ter descontrole menstrual, podem ter dores durante as relações, e todos esses fenômenos são muitas vezes tratados com anticoncepcionais. E o que é que eles estão denunciando? Estão denunciando uma provável insuficiência de progesterona, aonde já é necessário uma pronta intervenção, já é necessário uma correção desses níveis de deficiência para que essas mulheres restaurem uma vida normal. Mas como isso dificilmente vai ocorrer, essas mulheres agravam a sua deficiência de progesterona, passam a ter descontrole cada vez maior dos ciclos menstruais, muitas vezes têm verdadeiras hemorragias durante esses períodos, passam a ter propensão a crescer miomas, para ter endometriose, para agravar a adenomiose, para ter cistos ovarianos, uma série de problemas que vão acabar, às vezes, em cirurgias. E o que é que está por trás de tudo isso? Uma possível deficiência de progesterona. É o primeiro problema que vai acontecer com as mulheres antes de pararem totalmente de menstruar. Como esse processo é crônico e cumulativo, vai acabar afetando também o outro lado, que é a produção de estradiol. A partir do momento em que a produção de estradiol começa a diminuir, intensificam-se essas irregularidades menstruais, vai começar a haver uma tendência dessas menstruações retornarem cada vez mais espaçados, processo que a gente chama de espaniomenorreia. Essas menstruações começam a rarear, começam a vir cada vez com menos frequência, começam a demorar cada vez mais a retornar, o número de dias diminui, o volume dos sangramentos diminui, até que elas param completamente de menstruar. A partir do momento em que uma mulher está 3 meses seguidos sem apresentar nenhum ciclo menstrual, nessa faixa etária de 48 a 52 anos, nós podemos assumir que a segunda deficiência ovariana se instalou. A primeira foi qual? Deficiência de progesterona, que, como eu disse, pode começar muitos anos antes, pode começar muitas décadas antes que essas mulheres parem de menstruar. A partir do momento em que elas entram em insuficiência e depois deficiência de progesterona, o segundo hormônio que vai ser afetado, estradiol. Quando essas mulheres entram em esgotamento da produção de estradiol, aí eu vou ter o fenômeno da parada das menstruações. Por quê? Porque o estradiol é o hormônio que, na cavidade uterina chamada endométrio, é o responsável pelo crescimento, pela proliferação, pelo espessamento desse endométrio. Então, como essa mulher não tem mais estradiol,
O endométrio não consegue mais proliferar, não consegue mais espessar e essas mulheres não conseguem mais menstruar. É só aí que vai ser chamada a atenção dessa mulher que ela pode estar portando um problema hormonal importante, que é a menopausa. A menopausa, a parada das menstruações, constitui o momento da vida da mulher em que ela para completamente de menstruar. E a partir desse momento, ela vai entrar em dois universos. Ela vai ter aquele médico que diz para ela: olhe, dona Tereza, fique tranquila que menopausa é um fenômeno completamente natural. Não é necessária nenhuma intervenção. Todas as mulheres passam por isso. Esse fenômeno acontece com todas e, portanto, a senhora não vai querer ser diferente. Conforme-se, vá sofrer sozinha lá em casa e a cada vez que aparecer um problema, eu vou achar o medicamento para controlar o seu sinal, o seu sintoma ou a sua doença. Fique tranquila. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é aquele que nega a importância do problema e diz: olha, menopausa é um fenômeno que não merece nem a nossa atenção, acontece com todas as mulheres e não é necessário nenhum tipo de intervenção. Esse é um fenômeno normal. E o terceiro é aquele que vai abordar essa mulher e vai dizer: nós vamos fazer reposição, mas usa uma classe de hormônios errada, nas doses erradas, pelo tempo errado, e é óbvio que um cenário como esse vai acabar causando problemas. Então, nem uma coisa e nem a outra. É preciso que a mulher entenda que a menopausa, embora seja um fenômeno completamente natural, porque acontece com todas, está muito longe de ser normal. Nem tudo que é normal é natural, nem tudo que é natural é normal. Esse é o caso da menopausa. É um fenômeno natural, mas as consequências para a vida das mulheres que estão vivendo cada vez mais tempo na pós-menopausa é um verdadeiro desastre anunciado. Uma hormonopatia de enormes repercussões biopsicossociais. As mulheres, ao perderem a ação dos hormônios ovarianos, vão entrar num processo de elevação de riscos para uma quantidade imensa de doenças e disfunções. O estradiol e a progesterona são hormônios neuromoduladores. São importantíssimos para manter a comunicação dendrítica, para manter a cognição e a capacidade de interconectividade neuronal. E os estudos que têm sido produzidos nos últimos 10 anos, principalmente, sobre a ação dos hormônios nos neurônios, demonstra de forma clara que um dos mais importantes fatores protetores contra doenças neurodegenerativas, por exemplo, a demência de Alzheimer, é manter mulheres em níveis circulantes hormonais fisiológicos. Hormônios podem ser o mais importante fator protetor contra a neurodegeneração e, portanto, contra as doenças neurodegenerativas. A reposição hormonal da menopausa tem um potencial de ser um fator de prevenção da demência senil de Alzheimer. E eu chamo a atenção de vocês para a demência de Alzheimer porque hoje as mulheres são 3 vezes mais acometidas por Alzheimer do que homens e 52% das mulheres que ultrapassam 80 anos de idade vão desenvolver demência de Alzheimer. E é um fenômeno que hoje está umbilicalmente ligado à deficiência hormonal da menopausa. Eu não estou dizendo para vocês que Alzheimer é causado por deficiência hormonal. O que eu estou dizendo é que manter pessoas com níveis hormonais fisiológicos pode ser o mais importante fator protetor contra neurodegeneração e doenças neurodegenerativas. Aí está o primeiro fator. Segundo, metabolismo ósseo. É imperativo que a mulher compreenda que a osteoporose não é doença de velhinho. A osteoporose é uma doença de deficiência hormonal da menopausa. As mulheres que entram em deficiência hormonal da menopausa perdem a atividade osteoblástica. Os osteoblastos são células responsáveis pela deposição de cálcio dentro dos ossos. Não adianta você tomar cálcio se você não tem hormônio. Sabe por quê? Porque quando você toma cálcio sem equilíbrio hormonal e em deficiência hormonal, esse cálcio vai continuar circulando no seu sangue e vai ser eliminado pela sua urina. E o lugar do cálcio não é circular no sangue. O lugar do cálcio é penetrar dentro dos ossos para compor a densidade óssea e você manter seus ossos normais e seu esqueleto forte. Portanto, osteoporose é uma doença da deficiência hormonal da menopausa.
Se temos uma ideia, 30% das pessoas que sofrem a fratura osteoporótica do colo do fêmur irão a óbito em até 1 ano após sofrer essa fratura, dada a altíssima morbi-letalidade da fratura osteoporótica do colo do fêmur. São projetados para o Brasil anualmente cerca de 48 mil óbitos causados por fratura osteoporótica do colo do fêmur. Na osteoporose, nós temos para esse ano a previsão de termos mais de 5 milhões de novos casos de osteoporose detectados no nosso país. Uma doença completamente desnecessária, que traz um custo e uma pressão enorme sobre os sistemas de saúde e que poderia ser evitada em massa se os médicos passassem a estudar princípios básicos de hormonologia na sua formação, independentemente de qual especialidade estão seguindo ou vão praticar. Conhecimento sobre fisiologia hormonal deveria fazer parte da formação de qualquer médico e não apenas daquele médico especializado em hormônios que é conhecido como endocrinologista. Então, é um assunto universal. É de interesse e atinge todas as especialidades da medicina. Segundo aspecto, doenças cardiovasculares. Aliás, o terceiro, né? Nós já falamos da relação da deficiência hormonal da menopausa com a incidência de doenças neurodegenerativas, deficiência hormonal da menopausa e osteoporose, deficiência hormonal da menopausa, infarto, deficiência hormonal da menopausa, AVC. Sim, o estradiol é um hormônio que pode contribuir fortemente para proteger as artérias contra a deposição aterosclerótica, é um hormônio antiaterosclerótico, é um hormônio vasculoprotetor. Mulheres que vivem com níveis hormonais fisiológicos têm muito menos propensão ao infarto e ao AVC, e pode ser um dos mais importantes fatores de proteção contra essas doenças. Manter mulheres em níveis fisiológicos hormonais para que eu possa atuar os efeitos de curto prazo. Estradiol é um potentíssimo dilatador arterial. Esse é o efeito de curto prazo não genômico. E os efeitos genômicos? O estradiol e a progesterona são hormônios anti-inflamatórios e anti-aterogênicos. É muito mais importante manter mulheres com níveis de estradiol fisiológicos do que dar remédio para baixar colesterol. Até porque o infarto e o AVC não são doenças de colesterol, são doenças inflamatórias, fortemente associados a pessoas que estão vivendo hoje em deficiência hormonal. Então, infarto, AVC, osteoporose, doenças neurodegenerativas, doenças osteoarticulares, doenças musculoarticulares, diminuição da atividade imunológica, aumento da propensão às infecções urinárias de repetição, atrofia do epitélio urogenital, alterações da libido, perda da sexualidade, perda da feminilidade, perda do interesse sexual, aceleração dos processos de envelhecimento. Olhe, os senhores e as senhoras que estão me ouvindo aqui, me assistindo nesse momento, me perdoem, mas o profissional da saúde olhar para uma mulher em deficiência hormonal da menopausa e dizer que isso é normal, eu só vejo duas possibilidades. Primeiro, desconhece totalmente o assunto e não sabe do que está falando. Segundo, tem coragem de mamar em onça, porque eu tenho certeza absoluta que se eu transferir o papel para aquela pessoa que me procurou, que está sofrendo, se queixando de uma imensa lista de problemas, e eu ter coragem de dizer para essa mulher que tudo isso é normal e que ela vá para casa se conformar com a deficiência hormonal da menopausa, é uma completa insensibilidade ou desconhecimento do assunto. Senhores, senhoras, menopausa é um assunto seríssimo, traz uma repercussão em termos de transferência para patologias potenciais ao longo dessa vida, que está se tornando absolutamente inadministrável. Basta a gente fazer uma conta de aritmética elementar. Vamos analisar. Se eu tenho um contingente de mulheres que entram em menopausa aos 50 anos em média, e no Brasil a expectativa de vida de uma mulher já está girando em torno, em média, de 75 anos, conclusão, as mulheres hoje vão passar mais de 1/3 das suas vidas em um estado de completo desequilíbrio metabólico causado pela deficiência hormonal da menopausa. Como eu disse,
Eu quero repetir essa expressão aqui para que você não esqueça. Menopausa é uma poliesculhambose generalizada. Eu sei que o termo é grosseiro, mas é cabível. É preciso a gente chacoalhar a cabeça das pessoas para que elas tenham consciência do que representa a deficiência hormonal da menopausa. E aí a gente entra na parte final desse processo. Eu assumo que menopausa é uma hormonopatia grave, que vai levar essa mulher a ter uma propensão a desequilíbrios ou a doenças que são amplamente desnecessários e evitáveis, e agora eu tenho aquela mulher que compreendeu a importância da deficiência hormonal e vai buscar o tratamento. Aí a gente entra em outro universo de alta complexidade. Por quê? A intervenção terapêutica da menopausa, através da reposição individualizada desses hormônios, é um outro problema de enorme magnitude. Por quê? Porque nós encontramos uma quantidade grande de resistências baseadas em dogmas que eram verdadeiros há 70 anos atrás, mas hoje não tem mais o menor cabimento ter medo de hormônios. Nós devemos ter medo da deficiência de hormônios. Por quê? Porque hormônios são substâncias que existem e que circulam naturalmente dentro dos nossos corpos desde que nós estamos sendo gerados na barriga da mamãe, na vida intrauterina. Não existe nada mais familiar ao corpo humano do que hormônios. Então não é racional o medo de hormônios. E nós vemos no dia a dia uma enorme fobia levada de maneira genérica e sistêmica. Quando a gente fala do assunto, começam logo a surgir os tabus. Não quero fazer reposição hormonal porque ouvi falar que queda de hormônios é natural e eu não quero mexer com isso. Ouvi falar que hormônios são muito perigosos, hormônios engordam, hormônios podem fazer causar alterações no meu corpo que eu não desejo, hormônios podem alterar a minha fisionomia, hormônios podem me fazer falar grosso, hormônios podem aumentar a incidência de câncer. Esses tabus precisam ser adequadamente abordados. É preciso jogar uma luz de conhecimento para que as pessoas possam ter um ponto de reflexão e entender que não é bem assim a história. Então veja, uma das histórias mais perversas e mais injustas que nós podemos contar é essa história de que hormônio causa câncer. Isso não existe, isso não tem fundamento. Por quê? Quando nós vamos olhar para o mundo real, nós vamos encontrar, por exemplo, se nós trouxermos aqui a incidência média do câncer de mama versus a faixa etária, nós vamos ver que a maioria das mulheres vai ter propensão ao câncer, não é quando elas estão na vida reprodutiva produzindo hormônios, é exatamente quando elas entram no processo menopausal e param de produzir hormônios. Vamos traduzir isso em números. Se eu pegar uma mulher de 25 anos e for analisar quantas mulheres adquirem um câncer de mama na faixa etária de 25 anos, nós vamos precisar de ver aproximadamente 20 mil mulheres na faixa etária de 25 anos. A cada 20 mil mulheres com 25 anos, eu vou encontrar uma mulher com câncer de mama. E é uma fase da vida em que essas mulheres costumam produzir quantidades muito elevadas de hormônios. Quando a gente vai lá para o extremo da vida, pega ali aquelas mulheres na faixa etária de 75 a 85 anos, portanto, mulheres que já pararam de produzir hormônios há décadas atrás, nós vamos ver uma situação bizarra. A incidência de câncer de mama numa mulher de 80 anos é aproximadamente de 1 para 8. Olha que loucura eu estou falando aqui para vocês. As mulheres que produzem enorme quantidade de hormônios, faixa etária de 25 a 30 anos, eu preciso encontrar 20 mil mulheres para encontrar um câncer nesse grupo etário. As mulheres com a faixa etária em torno de 80 anos, eu preciso encontrar 8 mulheres para encontrar uma com câncer de mama. O que é que nós estamos vendo aí? Na prática do mundo real, é exatamente o inverso. O câncer de mama vai ser muito mais prevalente, vai ser muito mais frequente, vai ser muito mais incidente exatamente nas mulheres velhas, cronologicamente, que não produzem hormônios. Vocês já viram como isso é crítico e é paradoxal? E aí qual é a relação real que existe entre hormônios e câncer? É a relação inversa. As mulheres que produzem mais hormônios, elas ativam um fenômeno fisiológico dentro do corpo chamado apoptose de células aberrantes. O que é isso?
é a capacidade natural do sistema imunológico debelar uma célula alterada, uma célula dismórfica, uma célula com o potencial de se replicar em uma colônia de células malignas. Quem comanda isso? O sistema imunológico, através de um processo chamado apoptose. É a destruição, é o reconhecimento e destruição programados e propositais dessas células. E o que a gente vê na prática do dia a dia? Quem tem menos hormônios tem menos apoptose, tem mais capacidade de deixar que essas células se desenvolvam sem um pronto reconhecimento e sem uma pronta destruição. E é exatamente por isso que as mulheres que vivem com menos hormônios, ao contrário do que se pensa, têm mais câncer ao invés de menos câncer. Então essa é a primeira crença infundada que nós temos que começar a romper. A reflexão de que não é a presença do hormônio que aumenta a incidência de câncer. É exatamente a deficiência do hormônio que provoca uma deficiência de reconhecimento imunológico, que provoca um aumento da propensão ao câncer. É essa noção que nós temos que ter. Então, Ítalo, significa, eu posso dar hormônio para todo mundo e me despreocupar em relação a esse assunto? Absolutamente. A reposição hormonal da menopausa é um ato médico. Ela não pode ser feita pelas mãos de qualquer um. Ela não deveria ser feita pelo médico que não estuda esse assunto, que não pratica, que não tem experiência, que pouco dele conhece. É necessário um acompanhamento médico regular, recorrente, periódico. É necessário um grupo de avaliações prévias, uma detalhada anamnese, um detalhado exame físico, a coleta detalhada do histórico dessa paciente, para que nós possamos identificar as suas peculiaridades, as suas necessidades e as suas individualidades. É necessário avaliar se o risco de neoplasias dessa mulher é igual ao da população em geral, é menor do que o da população em geral, é maior do que o da população em geral, que medicamentos toma, que doenças tem ou já teve, que antecedentes pessoais e familiares podem indicar ou contraindicar o uso dessas substâncias. É necessário uma avaliação de exames prévios. É imperativo que essas mulheres tenham, pelo menos antes de se candidatar a iniciar o programa de reposição da menopausa, uma mamografia, uma ultrassonografia mamária de boa resolução, uma palpação mamária por mãos hábeis e capazes de detectar maiores sensibilidades no tecido mamário. É necessário uma ultrassonografia pélvica para que nós possamos mensurar a espessura da cavidade uterina, saber se existe alguma anomalia no sistema reprodutor que possa dificultar ou contraindicar o uso desses hormônios. É necessário uma densitometria para que nós possamos avaliar se essa mulher já é uma perdedora de massa óssea, há quanto tempo essa mulher já está em menopausa, se ela já fez algum tipo de reposição, e é necessário que nós possamos atingir esse alvo com clareza. O que é que significa isso? Usar os hormônios certos, pela via certa, nas doses certas e do tipo certo. E é imperativo que nesse aspecto de hormônios que vão ser utilizados na menopausa, nós tenhamos a capacidade de diferenciar o hormônio sintético, que nada mais é do que uma droga, um fármaco, um remédio com ação hormônio-símile, do hormônio bioidêntico ou isomolecular. Não se fala em reposição da menopausa que não se possa utilizar os hormônios bioidênticos ou isomoleculares. Por quê? Essas substâncias possuem a estrutura molecular idêntica aos hormônios naturais endógenos que as mulheres produzem. Então, quando eu vou repor o estradiol bioidêntico, quando eu vou repor a progesterona bioidêntica, eu estou repondo exatamente hormônios que têm a anatomia, a estrutura molecular semelhante aos hormônios que essas mulheres produziram durante a sua vida inteira. Portanto, é uma classe de hormônios que nós conseguimos utilizar doses muito menores, produzir geralmente efeitos de boa qualidade com quantidades menores, e são hormônios que têm um perfil de segurança incomparavelmente maior do que os seus correspondentes sintéticos de estrutura molecular diferente. E aí, dentro desse contexto, após iniciar desse processo de reposição, é necessário que nós possamos traçar com essas mulheres um programa de acompanhamento periódico. Elas precisam retornar
a determinados intervalos, para que sempre seja definida a dose, recorrência ou não da reposição, se ela já tem condição de parar, se é necessário manter, se ela tem que retomar, algum outro hormônio tem que ser acrescentado, se essas doses se mantêm, se ela aumentou sua necessidade, se ela manteve sua necessidade, se ela diminuiu sua necessidade. Então, como vocês estão vendo, é um processo muito delicado. Exige habilidade, exige conhecimento, exige que o médico que intervém hormonalmente nas mulheres em menopausa saiba exatamente o que é que ele está fazendo. E é importante que nós compreendamos que não existe uma única mulher que entre nesse processo de menopausa que vá ter uma necessidade igual à outra. Todas as mulheres que entram em menopausa configuram um perfil de declínios e de deficiências tão individual quanto a nossa impressão digital. Portanto, cada caso é um caso, isso tem que ser identificado, as necessidades de cada uma dessas mulheres têm que ser discutidas, é necessário estabelecer um programa individual para cada uma dessas mulheres, e depois que se inicia esse processo de recomposição dos níveis de progesterona e dos níveis de estradiol, nós vamos, depois de algum tempo, cuidar do último dos hormônios que essas mulheres vão necessitar dentro dessa sequência, que é a testosterona. Sim, testosterona é um hormônio que tem importância imensa na vida da mulher, para a sua integridade muscular, para a sua integridade imunológica, para a sua performance cardiovascular, para os sistemas de transporte de oxigênio, para a manutenção da qualidade de vida, mas é um hormônio que só pode entrar nesse processo de reposição depois que eu asseguro que essas mulheres possuem níveis de estradiol e de progesterona adequados. Introduzir testosterona direta em uma mulher em deficiência de estradiol e em deficiência de progesterona vai produzir efeitos antifisiológicos e até mesmo efeito algum ou até mesmo efeitos colaterais. E no momento em que a mulher tem um efeito colateral porque usou um dado hormônio de maneira errada, ela vai replicar essa crença equivocada de que hormônios são perigosos ou que trouxeram para essa mulher algum problema. Resumo, a reposição hormonal da menopausa é uma ferramenta importantíssima para a produção de qualidade de saúde ao longo da vida das mulheres na fase pós-menopausal. Mas é um processo que exige mãos preparadas, individualização de cada situação, discussão das necessidades, avaliações periódicas desse protocolo de reposição, e é algo que só deve ser feito quando eu efetivamente sei o que estou fazendo, sei de que forma estou intervindo, para que nós possamos dar para essas mulheres não só o benefício da reposição hormonal, mas a segurança de que ela não está correndo riscos desnecessários à sua saúde por estar usando hormônios errados, na hora errada, nas doses erradas, da forma errada. Então, é um alvo onde só tem um ponto onde o médico pode acertar. Na mosca, qualquer acerto fora disso aí pode trazer experiências não prazerosas e até mesmo deletérias para a vida dessas mulheres. É um tratamento médico como outro qualquer e é muito importante que você procure um médico capaz de discutir os aspectos e a complexidade da deficiência hormonal da menopausa. Então, teria ainda muitos assuntos para tratar com vocês aqui. O que eu procurei fazer hoje foi um grande resumo dos principais aspectos que cercam a deficiência hormonal da menopausa. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu carinhoso abraço e já deixar o convite aberto para que na próxima quarta-feira nós dediquemos a nossa próxima live à saúde masculina. Muito obrigado, uma honra muito grande poder estar aqui interagindo com vocês e contribuindo de alguma forma para esclarecer esse assunto tão complexo e tão importante que é a deficiência hormonal da menopausa. Fortíssimo abraço e até a próxima quarta-feira. Tudo de bom.